Fala pessoal, eu sou Davi Correia e hoje eu estou aqui na Vila Guilherme, zona norte de São Paulo. Hoje eu fui acionado por duas pessoas, pela Raquel e pela Alice. Tudo bom, pessoal? Tudo bem. Bom. Então, o que está acontecendo? Elas estão com um problema de relação de consumo com a Rinovari Móveis Planejados. É isso o nome do estabelecimento lá? Vou começar pela Raquel. Raquel, o que aconteceu? Você fez um contrato com eles para fazer que tipo de serviço? Eu contratei a empresa, né, para fazer móveis, né, para minha casa, para o meu apartamento. Contratei 3 dormitórios, né? Mas aí então eu fiquei desempregada, não consigo mais efetuar esses pagamentos. Você pagou no total? Eu paguei no total de R$ 9.893. R$ 9.893. Tá. E você então está desistindo? Isso, eu não consigo mais fazer, né, continuar com essa compra e eu quero desistir desse... Tá. E quando você desistiu, você entrou em contato com eles? Sim, eu mandei mensagem para eles, entrei em contato, falei que eu não conseguiria mais continuar com essa compra. Tá. Eles falaram para mim que eu não podia desistir, se eu desistisse eu teria que pagar uma multa para eles. Você ainda teria que pagar para eles? Isso, eu teria que pagar uma multa. Ou seja, além deles não efetuarem o serviço, porque eles estão com o valor que você pagou, sim, 9 mil, né? E você ainda teria que pagar um valor para eles. Sim, isso, eu teria que pagar uma multa. Eu posso dar uma olhada? É um absurdo que está aqui, porque ela entrou em contato com o financeiro, né, da Rinovari, e o financeiro está falando para ela aqui, ó, que o valor que ela pagou até o momento é de R$ 9.893. O total ficaria R$ 38.040. Aí, para ela desistir do contrato, você tem que pagar a multa no valor de R$ 11.412. E a diferença a ser paga para efetuar o cancelamento é de R$ 1.519, eles estão colocando aqui. Então nós iremos verificar o que está acontecendo lá, porque esse valor aqui você não pode estar pagando, né? Porque eles chegaram aí na tua casa ou não? Não, não chegaram a fazer nenhum tipo de medição lá em casa, nenhum tipo de visita, não. Porque eles colocam aqui na cláusula do contrato, na cláusula 5.5, que também está no contrato da Alice, que por se tratar de produtos confeccionados sob encomenda com exclusividade para o local projetado, não será possível a devolução ou desistência do pedido firmado nesta data. Resolve-se através deste instrumento que, caso ocorra a aludida desistência antes da fabricação, esta implicará em responsabilidade civil do comprador, estimando-se desde já, para fins de eventual reparação dos danos decorrentes das mesmas, a aplicação em seu desfavor do percentual de 30%. Ou seja, eles estão aqui querendo aplicar para ela uma multa de 30% mesmo antes da fabricação do valor do total do contrato. Este percentual refere-se à elaboração do projeto através de desenvolvimento intelectual do consultor projetista, respectiva impressão, horas trabalhadas pelo consultor projetista e entrega de todo o projeto, autorizando desde já a contratada a emitir um boleto do referido valor com vencimento de 15 dias após o comunicado. Pessoal, nós sabemos que isso aqui é uma cláusula abusiva, né? Eles estão querendo impor para ela uma multa de 30% antes mesmo do produto ser fabricado, porque eles foram na tua casa? Eles fizeram a medição? Eles não fizeram nem a medição. O que ela fez? Ela fez uma compra futura. Ela foi pagando e ela desistiu. Nós sabemos que na Constituição assegura, né? A Constituição assegura que ela não é obrigada a permanecer num contrato. Então isso aqui é um absurdo. Nós iremos verificar o que está acontecendo. E eu também estou aqui com a Alice. Tudo bom, Alice? Tudo bem. Qual é o seu caso? Meu caso é um dormitório de casal, uma cozinha que foi feito em um contrato e depois eu fiz o dormitório de solteiro em outro contrato. Então os seus são 2 contratos? São 2 contratos. Com a Rinovari também? Com a Rinovari. Tá, você pagou o total em um contrato de... Qual foi o valor? 8 mil, quase 9 mil. Quase 9 mil reais. E no outro foi 2.000? 950. 2.950? Isso. Tá.
E o seu caso é o mesmo dela, né? Também você também tá querendo a restituição, você está desistindo. Vocês chegaram a entrar em contato com o fornecedor para eles, ao invés, né, no dia que vocês pediram a desistência, para eles abaterem o saldo que vocês já tinham, para fazer apenas um projeto ali, por exemplo, fazer só o projeto da cozinha ou só o projeto do quarto? Sim, eu pedi essa opção para eles, eles falaram que não teria essa opção, que seria um contrato e eu teria que pagar o contrato todo, o valor total, menos também não daria para eles fazerem. Não, nós temos que ver o que a lei diz. Vamos lá no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, porque ele vai nos orientar que é nulo qualquer cláusula que impeça o consumidor de buscar a restituição. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que, inciso 2, subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga nos casos previstos neste Código. Além disso, o inciso 1º, ele coloca: impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vício de qualquer natureza de produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos na relação de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica. A indenização poderá ser limitada em situações justificáveis. O quarto vai lá e diz: estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Ou seja, a partir do momento que o fornecedor ele coloca aqui que a consumidora ela tem que pagar 30% em multa, né? Mesmo antes da fabricação, isso aqui é uma cláusula abusiva, está colocando a consumidora em desvantagem, né? O contrato aqui não está redigido com a orientação sobre a premissa do Código de Defesa do Consumidor. Então nós iremos até a loja verificar a possibilidade da restituição, porque é um direito de vocês, tá? Sim. E dar oportunidade para o fornecedor se explicar, manifestar a versão da loja sobre os fatos. Nos acompanhe em mais uma matéria na defesa do consumidor. Opa, licença. Boa tarde. Boa tarde, com quem eu falo? Luciano? Luciano, sou Davi Correia, sou da defesa do consumidor. Eu tô com duas consumidoras de vocês aqui que tá precisando conversar com vocês. Então eu vou precisar falar com o meu gerente, porque eu não Você pode falar com ele? Porque, só para você entender, elas desistiram do contrato, ela tinha um valor para pagar de 38 mil. Então eu não posso responder. E mas você não quer ouvir para falar pro seu gerente? Não, eu vou chamar ele aqui. Ah, você chama ele aqui? Eu chamo. Tá bom. Vocês esperam? Espero. Obrigado, viu? Eu peço para ele vir. Você não lembra quem você falou no dia? Não. Tá. Mas aqui na conversa, deixa eu dar uma... Eu acho que não tem o nome. Não entendi o que ele quis falar isso aqui, porque ele fala: a multa fica no valor de R$ 11.412. Esse valor aqui eu posso dar pra ele pra fazer esse valor. Porque eu não dei esse daqui. Ah, Entendeu? Aí pra chegar nesse valor. Não. Aqui, eu preciso ainda mandar esse pra ele. não, então ele tá falando aqui, ele coloca que a multa fica no valor de 11.412 e que a diferença a ser paga para efetuar o cancelamento é 1.519. Como ela já pagou 9.893, o valor da multa seria isso aqui, ó. Pode ficar à vontade, ele não está aqui, eu estou pedindo para ele vir. Ah, aqui. por favor. Vocês não querem uma água, café? Não, Obrigada. Obrigado, viu? Obrigado. Pode sentar aqui. Obrigado aí. A gente tá bem aqui. Estou vendo só Tem quanto problema? tempo que ele vai demorar para chegar. Não, sem problema. É que
Para eu adiantar para você aqui, estão cobrando dela aqui uma multa que não existe, né? Não existe um Código de Defesa do Consumidor. Eu acho melhor conversar com ele mesmo. Aí seria bom. Resolver, não tem poder nenhum. É Não, com sim, ele. com certeza. Tá, ok. Tá? Eu quero saber como que eles chegaram nesse valor de 11.412, né? Ou seja, tudo que ela pagou ficou, Por isso. ficou em vão. Você comprou apartamento faz quanto tempo? Um ano, né? Assim, Que comprou que comprou faz tempo. Que eu faz comprei, né? tempo. Que pegou a chave faz um ano. Aí você ia fazer os móveis para mobiliar sua casa, né? Isso. No dia você conversou com ele, você pediu até a possibilidade de, né, de só usar porque aqui ela contratou, ó. Ela contratou cozinha, dormitório de casal, dormitório de solteiro e sala. Você pediu a oportunidade para abater só em um cômodo, né? Um ambiente. Só um ambiente, só para fazer a cozinha, por exemplo. Isso. E aí foi negado também. Negado também. Com licença, você não teria como ligar para ele? Claro. 11. Você quer que eu ligue do meu pessoal? É isso. Pera aí. Ele vai demorar pra vir? Ele já fala e já combina. Tá. Deixa eu só tirar aqui. Vamos lá, pode falar. 11. Gabriel, perfeito. Não tá chamando, não. É ele aí que chegou? Tenta o 11. Chegou um senhor aí. Presta o seu, Arthur, para eu ver se... Vamos lá, fala aquele primeiro para eu ver. Chamada encerrada, não vai. Fala o outro. Não foi possível completar a sua ligação. Por favor. Não consegue ligar para ele aí pelo WhatsApp? A gente conversa com ele, não tem problema. Deixa aqui. Qual que é o nome da cliente? É Raquel e Alice, são duas. A Raquel pagou no total aqui de 9.893. Ela está pedindo a desistência, né, do contrato, que o valor do contrato dela era 38.040. E ao invés da loja estar restituindo os valores que ela pagou, cobrando uma multa de 10%, a loja simplesmente está falando que ela está devendo para a loja ainda para cancelar o contrato, o que é uma cláusula totalmente abusiva, que vai contra o Código do Consumidor, porque nem foram na casa dela para fazer as medidas. Ela fez uma compra futura, né? Uma compra futura. Nós lemos já o contrato dela, coloco inclusive que ela tem que pagar 30% para o projetista antes da fabricação, né? O que vai contra a lei de usura, que vocês podem cobrar até 10% das multas em sendas. Ela pagou 9.893,
ficaria aí restando 20 mil e pouco a ser quitado. Poderia pegar 10% desses 20 mil, né, que iria dar o total de 2 mil e alguma coisa, e debitar Qual o dela. nome completo da Raquel? Raquel... É que eu tô passando pro Sim, meu sim. jurídico. Aí olha aqui o que eles estão estabelecendo. Não, mas eu acho que é melhor o senhor conversar com o meu jurídico, porque eu não também Não, não sou conversa, advogado, não tem entendo. problema, não tem problema, a gente Então eu conversa. tô passando pro meu jurídico, tô passando pro meu gerente, ele vai falar com o jurídico, ele tá lá no escritório. Tá. E aí vocês já conversam melhor, porque como chegaram assim, a gente Isso. não sabe, Não, a gente não, poderia perfeito, ter separado perfeito. toda a documentação para dar um respaldo melhor, né? Não, você tá fazendo seu papel aqui. Se você não tá na alçada de resolver o problema, você tá entrando em contato com quem possa, né? Fala pra ele que não teve a medição na casa dela, não foram medir, né? Foi uma compra futura. Aí o que ela tá pedindo? A desistência do contrato. São 3 contratos, né? Dela são 2 e da Raquel é 1. A Raquel, inclusive, quando ela entrou em contato com vocês, ela falou sobre a possibilidade de fazer apenas um ambiente, né? E aí foi negado para ela isso aí. E vocês lembram com quem que vocês compraram? Qual foi o Não. projetista? Foi com Tauan Gomes. Como? Tauan. Tauan? Aqui, ó. Nessa unidade mesmo. Isso, aqui era um stand, né? Era Vocês vieram pra cá recente porque era em outro lugar, não era isso? Sim. um stand, então foi aqui. Mas foi da Renovário, né? Sim, aqui Renovar. o contrato Tá tá aqui aqui, o ó. contrato. Não. E só uma dúvida, o senhor está com um print de WhatsApp? Sim, sim. Você quer ver? Você quer ver? Eu só quero saber com quem que estava sendo... Financeiro Renovari. Ah, tá. Se você quiser tirar foto desse print, pode tirar, fica à vontade para mandar para eles. Só para eu saber para eles. Aí tá aqui, ó, o valor que ela pagou foi 9 mil, né? E para ela desistir, ela teria que pagar mais 1.519, porque a multa dela, eles estão falando que a multa ficou isso aqui, ó. Sendo que nunca foram na casa dela. Nunca nem foram medir. O senhor quer o telefone do nosso advogado? Pode me passar. Duas conversas que você tem. Tem, sim, tem A duas. outra foi a que eu pedi. Tá aqui. Ó, ela mandou aqui, gostaria de saber se consigo fazer só um ambiente. Ou seja, refazer o contrato por um valor mais acessível, ao qual consigo quitar. Então, Raquel, caso você queira alterar, é necessário pagar uma multa e emitir um contrato novo. Peraí. Não tinha nem sido fabricado, não tinha nem ido para fabricação. Porque eles não foram na casa dela pegar as medidas certinho, né? O projetista fez apenas um trabalho que você acompanhou aqui e tudo, mas não foi na sua casa, não marcou nada, porque seria uma compra futura, né? Isso nem gerou nota fiscal. Nem gerou a nota fiscal para vocês. Então, até 10% é ainda um valor razoável, porque quem está desistindo do contrato é ela, e por lei ela pode desistir do contrato. Aí é aceitável essa multa de 10%. Agora, ficar com os valores que ela pagou por inteiro, e ainda ela está devendo 1.500 para desistir do contrato, aí não tem lógica, né? Aí eu falo para você, ela está desistindo, e ela pergunta quanto que vai ficar a multa. A multa aqui, então, ela teria que pagar mais 1.519 para dar a somatória de 11.412.
Ou seja, você ia ficar sem nada que você Nada, pagou. Nada, nem seria reembolsado de nada. Eu estaria dando para eles aí no valor de 11 Não, mil. isso aí a gente sabe que causa um enriquecimento ilícito, que o Código Civil veda, né? Porque a loja não prestou nenhum, não realizou nenhum serviço. Eles podem até cobrar os 10% por causa que, né, teve o projetista aqui que no dia ficou com você, mas 10%, nada de 30%. E 10% das parcelas vencenda. Eu até agora eu não entendi como eles chegaram nesse 11.412 aqui que ela está devendo. Porque mesmo se a multa fosse 30%, vamos colocar a multa aqui deles, 30%, ela pagou aproximadamente 9.893, aproximadamente não, exato. E ela está devendo 20 mil. Se você colocar aí 20 mil não, na verdade você está devendo 19 mil. Mas vamos arredondar para 20. Se fosse 30%, 30% de 20 mil seriam 6 mil, né? Ainda restaria que a loja teria que ressarcir para ela por volta ali de 3.893. Se, né, nós aqui pensarmos se essa multa de 30% fosse viável. Mas não é o caso aqui. Nós estamos falando de uma multa de 10%. Ela jamais tem que ficar devendo a loja. Quem está devendo ela, valores aqui, é a loja que está com os valores que ela deu aqui de entrada, né? O senhor pode ligar nesse número? Claro. Dr. Enzo. Dr. Enzo. Isso. Alô? Alô, Dr. Enzo? Isso. Ô, doutor, satisfação em falar com o senhor. Sou o Davi Correia, eu sou jornalista, tudo bom? Tudo bem. Tudo bom. Então, doutor, nós estamos aqui com duas consumidoras aqui da Rinovar. Eu não sei se você está por dentro do caso delas, você sabe mais ou menos do que se trata? Não. Então, é que... Você é? Eu sou jornalista. Desculpe, mas eu não tenho que tratar nenhum tema com você. Eles autorizam a gravação e também Não, assim- a edição e qualquer movimentação jornalística da nossa conversa. Aí a sua autorização ou não está em debate aqui, porque o meu trabalho bem, ele é mas resguardado. veja bem, O já meu te passei eu faço esse informação, trabalho aqui. já te Primeiro, passei eu fui informação que eu deveria te eu fui passar. educado, conversei com o senhor aqui. É dessa Eu forma também, que o senhor quer eu também. tratar a consumidora? Não, Porque não, então, não é não. Não é. Não, Não é. não- É que você Pode falar. você não tem representatividade para Por que não? tratar o tema que eu nem por que eu não tenho conheço. representatividade? Eu nem conheço. Eu estou Você não é tentando passar para o procurador senhor. dela, você não é representante dela. Não, você eu estou é fazendo aqui advogado, uma você é um Primeiro, eu sou jornalista. advogado, mas Só, eu sou advogado, Obrigado, mas eu peça tô pra ela entrar em contato eu tô na comigo. condição de jornalista. Eu já entrei em contato. Eu tô com duas opções aqui. Ele desligou. Eu vou chamar a polícia militar aqui porque está em curso aqui um crime contra a ordem tributária. Fala para ele que a reportagem ela vai no ar na íntegra. Se é assim a forma, olha o advogado. Olha o advogado que está tratando a consumidora. Ele não quis nem ouvir. Fala para ele, ó, eu vou esperar uma resposta educada do senhor. Se ele não me responder, eu vou chamar a polícia militar aqui no local, porque não foi emitida a nota fiscal para as duas. O que é crime contra a ordem tributária, lei 8.137, artigo 1º, inciso 5º, tá? Negar nota fiscal. Até hoje elas não têm a nota fiscal. Se ele quer responder dessa forma, tá bom. Ele acha que eu sou criança? Estamos aqui porque a gente pediu ele, entendeu? Ele é representante nosso. Porra, A olha gente o tá aqui- advogado, olha o nível, olha o tratamento que a Rinovar está dando para sua consumidora. Eles estão querendo que ela pague uma multa aqui de 11.412, tá? Se ele quiser discutir direito de imagem na justiça, ok, fica a critério dele. Desligou na minha cara ainda. Eu vou ainda, pela forma educada como que você me tratou, eu vou ainda dar aqui uma oportunidade, 10 minutos para você conversar com ele.
tá? Caso ele não responda, eu vou chamar a polícia militar aqui, aí a gente vai conversar de uma forma diferente, tá? Se é assim que ele quer. Ele acha que ele está lidando com um moleque? Né? Eu estou aqui fazendo uma matéria jornalística. O Código de Defesa do Consumidor é uma norma de ordem pública. Qualquer um pode estar vindo aqui. Eu não preciso o Davi Correia estar vindo até o local. Porque interessa o que está acontecendo aqui na Renovar e não interessa somente a nós três. Interessa a toda a população, porque está em desrespeito o Código de Defesa do Consumidor. Agora, se o advogado quer bater no peito, quer me processar, ótimo, mas vocês não estão resolvendo o problema dela. Vocês estão com o dinheiro dela. Acha que eu vou ter medo de advogado? Ah. Falou que eu sou... Ainda veio querer me depreciar minha profissão. Falando que, um jornalista. Além de ser jornalista, eu sou advogado também. Mas eu não preciso aqui chegar a ficar batendo na porta falando que eu sou advogado. Não, meu trabalho ele é exclusivamente jornalístico aqui. Pessoal, fala nada, viu? Tempo, senão eu vou ligar, vou chamar a polícia militar aqui. Aí a gente vai fazer um boletim de ocorrência. Porque é uma falta de respeito. Aí pensa, você vem, faz uma compra futura, faz o projeto aqui no local, né? Só que a loja ela precisa que o projetista ele vai na sua residência para medir os ambientes, né? Para ver se está de acordo com o projeto, para posterior ir para a fabricação. Ninguém foi na casa dela. Ninguém foi na casa dela medir. Ela pagou aqui com dinheiro suado dela, 9.893. E aí eles estão querendo que ela pague ainda 1.519 para totalizar o valor de 11.412. Ou seja, né, eles estão retendo um valor que ela pagou, eles estão cobrando uma multa abusiva, eles não forneceram serviço, o que viola, né, vamos ler de novo aqui o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que, 2. Subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste Código. Ela pagou, ela está desistindo, ela pode desistir, ela não é obrigada a permanecer nesse contrato, ninguém é obrigado, né? Ela estaria disposta a arcar com a multa de 10%, porque a lei de usura, o artigo 9º, prevê que até 10% é aceitável, acima de 10% é nulo de pleno direito. E o advogado, ele nem ouviu o caso, ele já começou a ser grosseiro, a querer diminuir o meu trabalho, né? Falando que eu era jornalista, um tom ali de sarcasmo. Se é assim que eles querem demonstrar, o Brasil inteiro vai ver como que a Renovar atende os seus consumidores. Eles estão falando, aí ele está falando que não tem representatividade. A consumidora está aqui. Você quer ouvir a consumidora? Ela está aqui, está presencial. Pô, que falta de respeito. Que falta de respeito, Renovar. 190, Polícia Militar. Polícia Militar Emergência. Oi, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo com a emergência. Eu sou jornalista e nós estamos fazendo uma matéria referente ao direito do consumidor. Nós estamos com um problema aqui na loja Renovar, porque eles reteram o valor da consumidora, estão com valor, não estão querendo fazer a restituição e não emitiram a nota fiscal, o que é crime contra a ordem tributária, Lei 8.137, artigo 1º, inciso 5º. Aí eu preciso... Quem que eu falo? Fala com Davi Correia.
Eu Qual preciso. que é o endereço aí, senhor? Pera aí, o endereço eu vou pegar agora. Pera aí, só um momento. Só aguardar, a viatura vai chegar assim que possível, tá bom? Muito obrigado. Conte com a Polícia Militar. Obrigado. Tá aí, a Polícia Militar sempre atenciosa quando a gente chama ocorrência dessa natureza, né? Porque eles estão achando que é brincadeira. Eles estão achando que é brincadeira com a consumidora. Desligar o telefone na cara, mostrar essa falta de respeito. Pô, advogado, siga exemplo do funcionário da loja. O funcionário foi atencioso, ouviu, falou que ele não tinha poder decisório, passou para as pessoas acima. Algo simples de resolver, né? Bom, algo Só acaba simples. perguntar, né, o que a gente... Isso. O mínimo era ser educado, né? Não, ter uma educação. É o mínimo. Hã? A gente sozinha nunca que ia conseguir. Não, você viu, é uma falta de respeito, pessoal. Pelo amor de Deus. O funcionário aqui, ele foi prestativo, atencioso, falou. Agora, a forma com que o advogado tratou nós, né? Porque eu sou jornalista, eu faço esse trabalho. Querendo ele ou não, a matéria vai ser publicada. Eu tenho a DPF 130 ao meu favor, eu tenho julgamento do Supremo Tribunal Federal ao meu favor. Eu não estou fazendo nada de ilegal, estou reportando os fatos. Agora, ele vir simplesmente na ignorância, é assim que você resolve seus litígios, na ignorância? Na falta de educação? Eu, na hora que eu atendi ele, eu falei, ô doutor, satisfação em falar com você, né? Ele acha que ele vai resolver a situação assim? Você acha que eu tenho medo de advogado? Ah, pelo amor de Deus. Todos os casos que chegam até a nossa equipe, eles são tratados, eles são analisados. E, sendo procedente, a gente faz uma matéria jornalística. O caso dela já foi passado não só por um advogado. Agora, se ele quer ir contra entendimento de jurisprudência, de lei e de norma, então fique à vontade. Gritando não vai resolver nada. Vai resolver na conversa. Eu não estava encontrando o contrato, porque ele estava procurando o nome de Raquel. Mas o Larissa já tinha contado. Já. Obrigado, viu? Obrigada. Não, obrigado, a gente aguarda aqui, obrigado. Ele foi também atencioso aqui, também ofereceu pra gente. Muito obrigado. Vamos ver, né? Você, pra quem tá assistindo não, mas pra vocês, hoje 7 horas vai sair uma matéria numa clínica médica, que a gente foi clínica de alto padrão, de cirurgia plástica. Aí vocês vão ver como que o gerente trata a diferença, né, de tratamento. É porque assim, né, tá errado, já tem que Sim. se colocar no lugar e dar um bom Não atendimento, existe. perguntar, nem sequer Sim. perguntou, né, Sim. já foi sendo, né. Não existe essa, eu tô certo a todo tempo. Você pode errar. É o que eu falei nessa clínica, eu até falo para advogado, eu converso com a advogada muito atenciosa, ela reconheceu o erro da empresa, normal, né? Graças a Deus o caso foi solucionado. Se você tá errado, persistir no erro já é uma outra história. Agora, se você se redime do erro e conserta, né, você quer um papel melhor do que isso? Nós erramos. Ninguém aqui vem criticar porque errou, né? O que nós estamos falando, tem um erro, tem que ser consertado. Não pode. Nós estamos pautados na lei, na legislação, e aí a pessoa sabe que está errada, e ao invés dela corrigir esse erro, né? Deixa eu só falar aqui com o Dr. Robertson. Ô, doutor, tudo bom? Tudo tranquilo, eu tô no meio de uma reportagem aqui, tô sendo até filmado aqui, que eu tô com 2 consumidoras aqui numa loja de planejados, para você ter ideia. Loja de planejado, e ela pagou antecipado. Vou falar só um caso de uma, porque é o caso semelhante das duas. Ela pagou antecipado quase 10 mil reais, né? O valor total era 30 mil. Então aí a gente tem uma diferença aí de 20 mil, que são as parcelas vincendas, certo? Ela está desistindo desse contrato, porque teve uns problemas, né? Não está conseguindo arcar, aí ela está desistindo.
Só que tem a situação que ninguém nunca nem foi na casa dela fazer a medição. Ela está fazendo uma compra futura, não é uma compra que eles já levaram material para a fábrica, né, ou algo assim. Você acredita que para ela desistir desse contrato, ela está devendo ainda 1.519, ou seja, o total aqui, a multa fica no valor de 11.412. Ela vai ficar sem nenhum valor e ela está devendo ainda. Tem que pagar. Você vê o absurdo. Não existe, não existe. Né? Eu tô colocando você no Viva Voz aqui, tá? Oi? Eu coloquei você no Viva Voz. Tem algum problema ou você prefere não? Tá. Não, fica tranquilo. Tá. É porque a questão é a seguinte, se não foi gastado nenhum material, Isso. a empresa nem consegue a comprovação disso, não foi ninguém nem na casa para medir, fazer medição nenhuma, qual é o sentido de reter o pagamento dos 10 mil reais aí, que seja, e ainda ter que pagar mais uma multa de 1.500, que no caso teria 11.500. Porque foi quase 10 mil, foi 9.893. O total aqui que ela está devendo é 11 mil. Arredondando aí, 10 mil. Então o correto é a devolução do valor que ela está pleiteando com a famosa lei da usura. Lei da usura. Sobre a multa, sobre as parcelas em sendas, né? 10% sobre o que ela teria, os 20 mil ainda que falta ela pagar. Seria isso? É, porque assim, o contrato ele compreende o valor aí de 30 mil, isso. Certo? Pode até desistir, no caso a multa contratual ficaria no valor aí do contrato cheio. Tá. A lei da usura prediz isso, mas no contrato deles tem alguma cláusula específica? Não, ele tem uma cláusula específica de 30% caso ela desista antes da fabricação, que vai ser gasto com o projetista. Só que nem esses 30% eles estão respeitando. Nem porque então, não foi ninguém lá fazer medição nenhuma. Não foi. Ela nunca foi, ninguém nunca foi na casa dela. A única coisa que ela fez aqui foi aqui no local, que ela junto com a pessoa que trabalha aqui, ela fez aquela simulação no computador, sabe? Para mostrar. Aí a medida mesmo teria que ir até a casa dela para retirar a medida da casa, né, para ver se tudo certinho. Ela falou que eles não chegaram aí. Não, o correto é a devolução do valor. O correto é a devolução do valor. Né? E que se quiser aí a retenção de 10% é direito agora. 30% do valor total do contrato aí está totalmente fora, isso não existe. Sim. Podem fazer o que eles deveriam ter feito, na verdade, aquilo que a gente já sabe, já conversou em outros vídeos, a gente até falou. Se o fornecedor quer colocar uma multa contratual de 10% do valor do contrato, ele tem o direito, 10%. Sim. Mas a lei da usura, ela é bem específica, 10% do valor da dívida. Sim, é o que eu falei para ela. Eles mandaram aqui para ela também, ó, eles mandaram o valor dela, ela pagou 9.893 e o valor total é 38.040. Eles têm direito a 10%. Se quiser 10%, tá ótimo. Agora, ficar pleiteando 30%, ou fazer assim, não vamos devolver o seu valor, os 11, e ainda você tem que pagar 1.500. Ele existe. Doutor, obrigado aí, viu? Eu vou falando pro senhor, eu vou atender a polícia militar que chegou no local aqui, tá bom? Opa, perfeito. Um abraço aí. Bom trabalho para você aí. Obrigado. Dr. Robertson sempre com a gente, né? Licença. Oi, eu que solicitei, tudo bom? O senhor é o Cabo Souza Borges, prazer, Davi Corrêa. Você é o soldado Moraes. Cabo, nós estamos com uma situação aqui de duas consumidoras que vieram nessa loja. Elas vieram na intenção de fazer uma compra de móveis planejados. Infelizmente, no decorrer dessa compra, elas, do pagamento dessas parcelas, elas tiveram um problema e não conseguiram arcar com prejuízo. Não conseguiram arcar com o valor, né, o valor total. Ela pagou aqui, ó, 9.893. Só que não entregaram para ela até hoje a nota fiscal, né, o que é um crime contra a ordem tributária. Estão com o valor dela,
E além deles não quererem fazer a restituição, impondo alguma multa para ela, uma multa aceitável de até 10%, eles estão falando aqui para ela que ela está devendo 1.519 ainda para a loja, né? O que é contra o Código de Defesa do Consumidor, e a não emissão da nota fiscal é um crime contra a ordem tributária. Ela está aqui pleiteando a nota fiscal, até agora não passaram a nota fiscal para ela, o que, né, os valores eles têm que ser cobrados tributos. E nós conversamos aí com o advogado foi ignorante. Falei, então nós iremos chamar a polícia militar para fazer um boletim de ocorrência para resguardar os direitos dela sobre a versão do que está sendo passado aqui. Essa é a versão nossa. Além disso, o advogado está falando que eu não posso filmar, que isso aí, eu sou jornalista, eu tenho credencial, tá aqui meu DRT, né? O Supremo, através da DPF 130, ele permite esse tipo de trabalho. Não é o primeiro caso esse aqui, eu já tenho mais de 20 vídeos no meu canal, entendeu? E sempre com a atenção da Polícia Militar. Tudo bem. Tá bom? Certo. A senhora tem a documentação da senhora aí? Tem. Mostra pra gente, por favor. E ninguém veio fazer contato com ela, da parte dos representantes aí da Veio loja? um funcionário. Muito grosso, né? O funcionário veio, ele foi atencioso, ele tá lá dentro, Sim. até atencioso, tentou entrar em contato com o advogado. Na hora que nós ligamos para falar com o advogado já foi extremamente grosso, não quis nem ouvir. Já pode ficar aí. E é ela e ela, alguém, tá? Alguém veio? Não, são as duas. Eu falei do caso dela, mas ela tá na mesma situação. Ela, inclusive, são 2 contratos. E mesma coisa? Mesma coisa, não deram nota fiscal para ela. Aí fizeram algum contato falando que ia vir alguém aqui ou nada? Então, ele aqui, o rapaz, depois que eu falei com o advogado, ele falou, tá vindo alguém aí. Agora quem é, eu não sei. Aí, Polícia Militar fazendo o trabalho dela, sempre muito bem atencioso aí o cabo, fazendo o papel dela, que é atender a população, né? Davi Corrêa. O Gabriel falou pra mim que se quiser agendar, eles vão fazer o extrato, aí elas voltam pra assinar o extrato. Tá, Vai mas falar com a cliente. Mas o distrato vai ser em qual? No termo deles aqui? Nós temos que saber, entendeu? Aí vai ser falado com a cliente. Não Vai ser pode. conversado com a cliente. Mas aí é no termo deles. Ou com o advogado da cliente. Não, a gente tem, ela tá respaldada aqui no nosso programa, ela tá com uma equipe jurídica. Pode falar para ela que ela tem uma equipe jurídica. Mas ela tá por trás dela, vai ter uma equipe de juristas, né? De advogado, para estar respaldando o direito dela. Porque vocês colocam aqui que ela tá devendo 1.519, né? O que é contra o Código de Defesa do Consumidor. Não foram nem na casa dela, gente. Não foram nem tirar medida. Você entendeu? Não tem como. Desculpa. Mas é o que eu te falei, eles vão agendar pra fazer o extrato. Não, mas aí é o distrato nos termos dele. Não é nos termos dele, é no termo da lei, tá? Se fala pra ele, vai ser no termo da lei ou no termo da empresa? Porque aquele contrato lá, a cláusula lá de 30%, ela tá indo contra o Código de Defesa do Consumidor, tá? 30% jamais, mas o valor dela tem que ser devolvido, porque senão é muito fácil ficar rico no Brasil. Agora falar que não, e ainda falam pra ela que ela tá devendo 1.519, isso é um absurdo. Isso é um... Vou falar ali com ele. Tá, fica à vontade. Se vier alguém da... E tudo que fala bom pra gente, o que a gente quer? Que resolva a situação, dê dinheiro. Se vier alguém pra entrar nesse senso, é o que vocês querem. Deixa eu pegar aqui meus papéis. Fica famosa por ela, fica famosa por ela. Tá dizendo mais
Pode segurar um pouquinho. E outra, mas dá nem tempo de você parar pra almoçar, né, Raquel? Oi? Aí, se não é desse jeito, ninguém ouve vocês, né? Vai vir um gerente. Só veio depois da polícia. Eu falei Então. pra Alice, se não fosse o senhor justamente conosco, a gente não tinha voz aqui dentro. Não, A gente não tinha voz, não é fazer o termo que eles querem e pronto. Né? Aqui tem que ser uma multa imposta assim, que fique bom para vocês, né? Nada que seja abusivo, né? Nós estamos aqui pegando como referência os 10% da lei de usura. Aí pode ser sobre a parcela vincenda. Também até, né? Tem julgados até que entende sobre o valor total, não teria problema também. O que não pode é ela sair daqui devendo a loja. Será que eles vão acionar você na SPC? Isso não pode. Ela tá desistindo. Aqui, ó. Olha o que ela fala, ó. Gostaria de saber se consigo fazer só um ambiente. Ou seja, refazer o contrato por um valor mais acessível, a qual consigo quitar. Então, Raquel, caso você queira alterar, é necessário pagar uma multa e emitir um contrato novo, pois você vai desistir desse contrato que já existe. Aí eles falam aqui, ó. Raquel, o seu pedido é no valor de R$ 38.040. O valor que você pagou é de R$ 9.893. A multa fica no valor de R$ 11.412. E a diferença a ser paga para efetuar o cancelamento é de R$ 1.519. Ou seja, em tese, ela está devendo esse R$ 1.519 para totalizar esse valor para ela poder conseguir desistir desse contrato. Aí sim ela não vai estar devendo mais nada, vai desistir do contrato com essa multa aqui. Isso aqui é abusivo ou não? Oh, peguei. Isso aqui é mais do que abusivo. Polícia Militar atendendo duas cidadãs, duas consumidoras que, né, estão sendo lesadas, porque, como eu falo, a lei está aí para proteger o cidadão. Ela é a parte mais vulnerável. O Código de Defesa do Consumidor é uma norma de ordem pública e interesse social. Ele interessa não apenas nós aqui, mas como toda a coletividade em geral. Então eu espero que o gerente que vai vir aqui solucione o problema dela, porque senão ela vai ter que tomar todas as atitudes pelos meios legais, porque elas estão desamparadas, né? Até agora ninguém entrou em contato com vocês. Não. Faz quanto tempo já esse procedimento todo que você está tentando? Já vai fazer 4 meses. 4 meses. Eu mandei a mensagem em dezembro e tive esse retorno aí dessa multa, né? No valor a mais do que eu tinha pago, sendo que não é o certo. É inaceitável, pessoal. É inaceitável isso aqui. Porque se hoje acontece com a Raquel e com a Alice, amanhã pode ser com vocês. E isso aqui é inaceitável, tá? É Davi o nome dele, tá? É o Gabriel, meu gerente, que fala com você. Alô, Gabriel? Olá, doutor. Ô, Gabriel, satisfação em falar com você. Eu vou ser educado com você. Eu fui educado com o advogado. O advogado foi extremamente grosseiro, né? Mas eu vou falar com você. Eu tô aqui para ouvir, para tentar solucionar o problema de duas pessoas aqui que tá desamparada, entendeu? Então é bom você falar comigo aqui pra gente ver como que a gente pode resolver esse conflito, tá bom? Claro, doutor. A ideia é essa, né? O que importa é resolver, né? Vamos resolver. A gente tá aqui pra isso. Vamos lá então, Rafael. Eu posso falar com você? Você sabe do caso dela mais ou menos? Doutor, eu tô sabendo assim por cima, né? Tô ciente que é referente a um cancelamento.
certo? E é basicamente o que eu sei até o momento. Então, tá? Que é referente ao cancelamento. Gabriel, o cancelamento dela, só para você ter ideia, o valor total do contrato da Raquel era de R$ 38.040, né? Certo. Ela entrou em contato com o financeiro da Rinovar e o financeiro falou para ela que até o momento ela tinha pago 9.893. Ou seja, certo. Vou arredondar aqui quase 10 mil, tá? Para ficar mais fácil. Ela entrou em contato com a Rinovar, por quê? Porque ela teve um problema financeiro, ela não estava conseguindo arcar com esse contrato. Ela entrou em contato com a Rinovar para ver a possibilidade dela estar, ao invés de estar fazendo todos os ambientes da casa, ela está fazendo apenas o ambiente da cozinha. O que foi negado para ela. Aqui eu estou com mensagens falando que não era possível, que ela iria ter que fazer um novo contrato e caso ela quisesse, ela teria que pagar a multa. E a multa ficaria no valor total de 11.412, ou seja, ela está devendo aqui para Rinovar 1.519, sendo que ninguém foi na casa dela fazer a medição do projeto, não foi levado os móveis para fabricação. O que nós viemos conversar com os lojistas que estavam aqui, né, os vendedores aqui, que ela estaria precisando da restituição dos valores que ela pagou. Poderia até ser descontado uma multa de 10% ou sobre o valor das parcelas vincendas dela, não teria problema ser descontado essa multa de 10%, porque ela está dando causa. O que não poderia é não querer a restituição dos valores, não querer dar a restituição dos valores dela. Isso aqui, né, é inaceitável. Ela está devendo para a loja, entendeu? Então, o que ela precisa hoje é da restituição dos valores que ela pagou. A Rinovar pode descontar sim uma multa de 10%, que é de acordo com a lei de usura, artigo 9º, né? O que não pode, ela tá pagando um valor, né, absurdo aqui. Certo, entendi, doutor. Ó, doutor, nesse caso, eu concordo, tá? Acho bem viável aí ter uma negociação entre a empresa e o consumidor, né? É direito e, imprevistos acontecem. Sim, com certeza. E, eu como gerente da loja, né? Eu sou da parte comercial. Como gerente comercial, eu não tenho know-how, até mesmo para negociar essa parte jurídica, tá? Mas me prontifico a estar resolvendo, me acompanhar de perto. Gostaria de entender, o senhor ligou, conversou com o nosso advogado, teve alguma negociação? Então, vou falar desde o início, né? Eu cheguei aqui, fui muito bem atendido pelo vendedor. Qual o nome do vendedor? Luciano. Muito bem atendido por ele e pela vendedora Carol. Eles foram assim perfeitos, tá, no atendimento, né? Tá acima deles. Eu até falo isso, que eu fui muito bem atendido. Aí eles falaram para mim que iriam entrar em contato com alguém que poderia resolver esse caso. Entrou em contato com o doutor... qual é o nome dele? Doutor Enzo, o qual eu simplesmente falei: alô, doutor, é uma satisfação enorme estar falando com o senhor. Na hora ele já foi extremamente mal educado, né? Desligou o telefone na nossa cara, ele quis minimizar o meu trabalho como jornalista. Então ele desligou o telefone na nossa cara, não teve outra opção a não ser chamar a polícia militar, porque inclusive não emitiram nota fiscal para as consumidoras, né? Agora que o senhor está entrando aqui com uma educação, né? O que nós esperávamos desde o começo era esse atendimento, né? É o que eu falei aqui, né? Não havia necessidade disso. O que ela as duas não podem é ficar nessa situação. E foi isso, tá, Gabriel? Perfeito, doutor. Doutor, como eu falei, tá? Eu quero resolver, até mesmo para mim, como gerente da unidade, o meu interesse de resolver é muito grande, tá? Porém, eu não tenho, como eu falei, eu não tenho ferramentas para negociar a parte jurídica. Tá? Então, eu posso ver no meu diretor aqui como que a gente vai fazer, por essa parte de negociação de contrato. Isso. É somente com o nosso jurídico mesmo. A não ser que você me oriente também, algo que fique bom pra gente, sei lá, remarcar, agendar, ou fazer algo. Não tem problema. O seguinte, vocês falando que vai resolver, que vai dar uma resposta para ela, vai evitar até de uma ação civil contra
contra a Rinovare, porque pode ter certeza que ela está cercada de advogados, tá? O nosso trabalho, ele disponibiliza para ela advogados, né? E para evitar um litígio talvez desnecessário, porque aqui nós não estamos falando de algo que não é nossa, talvez é entendimento. Não, o artigo 51, o inciso 2º do artigo 51 do CDC, ele vai dizer lá que são nulas de pleno direito as cláusulas que impedem a restituição dos valores ao consumidor. E ela pagou. E nem fizeram o serviço para ela, não foram na casa, não foram na casa dela fazer a medição, não levaram os equipamentos, as madeiras para a fábrica. Então não tem o porquê a loja querer impor esse valor para ela, que é um valor exorbitante, né, que vai contra tudo que nós aprendemos no direito, e não querer fazer a restituição dos valores dela. A loja pode impor uma multa, ninguém está falando que não pode. Pode pôr uma multa acessível até 10%, conforme o artigo 9º da lei de usuras, tá bom? Bacana, doutor. Doutor, como eu falei, eu tô para resolver, né? Porém eu também não posso definir algo, né, sem um apoio jurídico, até mesmo porque eu não sou dessa parte jurídica. Isso. Né, mas como eu falei, me predispõe, vamos resolver sim. O importante é ficarem contentes, sendo clientes ou não. A ideia não é ter o cliente, né, ou o ex-cliente como inimigo, de forma alguma. Perfeito. A ideia é sempre resolver. O caso da Raquel. Só para eu te informar, o caso é da Raquel e tem o caso da Alice também, tá? Que são duas. Isso, eu tô sabendo. A da Raquel eu identifiquei a hora que eu tava no escritório, né? A da Alice eu identifiquei a hora que eu tava no escritório, e da Raquel, se eu não me engano, demorou um pouquinho mais, porque o contrato acho que tá no nome do marido dela. Isso, não tem problema. Isso. Então, vamos fazer assim, porque eu não sei se você conhece o meu trabalho ele tem uma repercussão nacional, né? Você pode olhar depois no YouTube aí, nossos vídeos, ele tá alcançando até Portugal, Estados Unidos, e para a loja, o atendimento que o advogado deixou aqui, né, vai ficar uma coisa assim desagradável, né, porque ele está completamente diferente do seu atendimento. Se você tivesse nos atendido desde o início, nada disso teria acontecido, posso te garantir, né, porque o intuito aqui é resolver o problema das duas. Então, sim. Eu vou dar um prazo para o senhor aí resolver o que você tem para resolver, né, dar um parecer. E aí, quando nós formos divulgar a matéria, nós vamos divulgar ela na íntegra, falando que vocês resolveram a situação dela. Se quiser um direito de resposta, a gente vem aqui e mostra que a loja é uma loja séria, né? Sim, tá bom? Com certeza. Doutor, esse é meu número, né? A gente tá conversando pelo celular da Carol. Você pode pegar o meu telefone. Você anota para mim depois o telefone do Gabriel, que eu vou falar com ele. Então, Gabriel, hoje é terça? Hoje é terça. Até segunda eu posso te dar uma ligada para ver se resolveu o caso dela? Tá excelente, doutor. Até segunda-feira, excelente. Até segunda, então. Garanto, né? Tá bom, então. Então é isso que a gente procura, tá bom assim? Até segunda ele vai entrar em contato, verificar certinho. Aí a gente volta aqui, mostra que resolveu o problema, mostra... Porque, da loja eu não tenho que reclamar. Os 2 funcionários aqui, eles foram muito bem atenciosos, tá bom? Bacana, não teve nenhum problema. O problema foi com o advogado, que foi completamente ignorante. Perfeito, doutor. Doutor, eu fico contente aí pela cordialidade, tá bom? E como eu falei desde o início, né, da ligação, a gente tá aqui para resolver e não ter inimigos, né? Ter isso aí, Gabriel. Se vai ser cliente ou ex-cliente, tá isso bom? Isso aí, Gabriel. Sempre resolver para ambos ficarem contentes, tá bom? Obrigado aí pela sua forma, né, de atuar, pela cordialidade também. E vamos aguardar aí pra gente voltar aqui e dar parabéns aí pela sua atitude, tá bom? Combinado, doutor. Doutor, eu só peço que o senhor deixe o seu telefone também com a Carol. Vou deixar. Tá, mas pode me dar um oi nesse WhatsApp aqui, é meu WhatsApp corporativo mesmo, não tem problema. E a gente vai mantendo o contato através Tá bom, então. dele, eu vou pegar aqui o telefone com ela. Muito obrigado, Gabriel. Um abraço aí. Obrigado. Combinado, doutor. Valeu, tchau. Falou. Então, tá? Ele vai entrar em contato, vai ver porque o que tá acontecendo aqui jamais, não pode. Tá? A gente vamos aguardar até segunda, né? Aguarda até segunda. Você vai passar o telefone pra gente. Você quer anotar no seu telefone? Sim. Deixa eu pegar aqui. Né? Manda aqui. Oi. Gabriel. Davi Corrêa falando. Qual
que é a emissora aí pra ver? Aqui ó, você vai aqui no YouTube, que a gente atua lá defendendo os consumidores. Aí você só colocar meu nome lá já aparece, ó, Davi Correia. Aí você vai ver, hoje vai sair um vídeo nosso lá, tá? Esse aqui, ó. Tá bom? Pode, pega aí, pode colocar. Se inscreva lá também, já fazendo meu jabá. Não, mas você foi muito bem atenciosa, você e ele, viu? A gente tá aqui pra atender bem mesmo, é nosso trabalho. Pronto. Tá bom? Tá bom. Então, com você... Não, obrigado. Com vocês termina aqui, né? Tá bom, então. Então deixa eu ver com a Polícia Militar. Precisa mais de alguma coisa nossa? Pelo que eu entendi, o pessoal vai se Parece que vai se acertar, a gente vai aguardar um retorno. Ó, obrigado aí pela disponibilidade de vocês. Vocês são exemplos de policiais que a nossa corporação precisa e a nossa população precisa. Parabéns pela atitude aí, pelo trabalho, pela disponibilidade, viu? Se eu precisar aí, a gente está à disposição. Muito obrigado aí. Então, o pessoal sempre comenta da Polícia Militar e quando a polícia trabalha da forma correta, sempre vai ter elogio, tá? Então tá resolvido por hora. Por hora tá resolvido aqui. Caso infelizmente não dê certo, tá bom. Disponha da Polícia Militar novamente. Obrigado, pessoal. Obrigado aí. Pra atendê-los. É isso aí. Obrigado. Bom trabalho aí pra vocês, viu? Obrigada. Então vamos lá. Vamos. Por enquanto, né? Não pode ir. Né? Por enquanto não tem um gerente. Ele ficou de entrar em contato falando que vai resolver. É isso que nós queremos, para mostrar que o caso foi resolvido. Caso não seja resolvido, aí a gente vai tomar uma outra atitude na justiça. Tá bom? Espero que se resolva, né? Pessoal, vocês viram o que aconteceu? Polícia Militar teve que ser acionada porque, infelizmente, o advogado ele foi grosseiro conosco, né? Na hora que não deixou nem eu apresentar o caso. E a partir do momento que eu chamei a Polícia Militar, o gerente apareceu e se comprometeu a resolver o problema dela. Então nós vamos ficar conversando com o gerente, vou conversar com ele, ele falou que vai me dar um retorno na segunda, porque a situação das duas não podem ficar dessa forma. Então é isso. Vocês têm alguma coisa a dizer? Você? Bom, eu queria agradecer primeiramente a Deus e mais uma vez nosso amigo David Correia, porque se não fosse ele a gente não teria voz ali. Não teria. Mas muito obrigado, David Correia. Amém. Siga ele no canal porque ele é bem isso aí. Porque, para quem não sabe, a Raquel, eu já ajudei ela anteriormente no caso da Avenida Paulista. Coloquem aí o vídeo tá aparecendo aqui, ó, o vídeo da Avenida Paulista, o golpe. Consegui restituir o valor dela, né, Raquel? Sim, foi quanto lá aqui? Meu valor lá foi 3.500. Deu tudo certo lá, foi restituído. Foi restituído. E espero que dê certo também o caso de hoje. Então, você tem alguma coisa a falar também? Só agradecimento. Eu? Muito obrigada. E realmente, se a gente não tivesse com você, isso ia ficar anos e anos e sem nenhum retorno. Então, ainda não damos o caso como encerrado, porque o que vale mesmo é o distrato e o valor a ser restituído na conta de vocês. Então, vamos ver aí se vai dar tudo certo. Essa foi mais uma matéria na defesa do consumidor. Oi gente, bom dia, tudo bem? Eu me chamo Raquel, tô passando aqui para fazer meus agradecimentos, tá bom? Primeiramente a Deus, segundamente ao Dr. David Correia aí do YouTube, né, que ajuda aí os consumidores. Juntamente com ele também, o senhor Dr. Robson também, que nos deu toda a assistência necessária para que a gente conseguisse aí ressarcir o nosso valor, juntamente com a empresa Renovare, que é uma empresa de imóveis planejado, a qual estava aí com essa dificuldade de resolver o meu problema. Mas graças a eles, né, o meu problema foi selecionado, a empresa Renovare entrou em contato comigo e ressarceu aí o meu valor de R$6.089, tá bom? Então, muito grata aí a vocês que tem me ajudado, tá bom? Então, se você tem algum problema aí e queira aí ser selecionado, não tem uma assistência, chama aí o David Correia, juntamente aí com a equipe dele, aí o Dr. Robson, vai dar todo o apoio aí e carinho necessário a vocês, tá bom? Beijo, Deus abençoe, obrigada aí a defesa aí do consumidor. Olá, meu nome é Alice, eu vim aqui em forma de agradecimento ao Davi e ao advogado Robertson por toda a disponibilidade e dedicação no nosso caso com a Renovare. Se não fosse eles, a gente não iria conseguir formalizar o distrato
da forma que conseguimos, né? Atingimos aí a porcentagem que a gente tanto queria e a justa. Foi depositado na minha conta o valor de R$ 7.815. E esse vídeo mesmo é só em agradecimento por toda a dedicação e atenção que teve no nosso caso. Se não fosse eles, a gente não teria conseguido isso. Muito, muito obrigada. Mais um caso resolvido na defesa do consumidor, mais 2 consumidoras que tiveram seus direitos respeitados. Eu não poderia deixar de mencionar a brilhante atuação do Dr. Robertson Vinhali, que foi muito importante para a restituição desses valores. Graças à intervenção dele nas negociações com a empresa, com o jurídico da Renovari, conseguiu, né, ter um resultado extraordinário, que é a restituição dos valores. A multa que foi empregada foi os 10%, conforme preza a lei de usura, e eu não poderia deixar de dar o meu parabéns ao senhor Dr. Robertson Vinhali. Parabéns. E também, pessoal, eu tenho que fazer um elogio ao Gabriel, gerente da Renovari. Ele manteve a palavra dele. Parabéns, Gabriel. Parabéns à empresa Renovari. Eu queria dar oportunidade para vocês ir aí pessoalmente. Entretanto, a empresa não me respondeu. Eles têm todo o direito também. Mas, desde já, parabéns por fazer valer o Código de Defesa do Consumidor. Olá, Davi Correia e toda a audiência do canal Davi Correia na Defesa do Consumidor. Eu aqui, Dr. Robertson Vinhali, advogado especialista em Direito do Consumidor e também especialista em direito processual penal. Pois bem, estamos aqui mais uma vez para trazermos informação relevante à sociedade, a você consumidor, mas também a você fornecedor. E indo direto ao ponto, numa relação de consumo onde você faz a contratação de móveis planejados e de repente por algum motivo, seja por recursos financeiros escassos ou você, lembrando que não é obrigado a motivar a sua rescisão ao fornecedor, você não tem que ficar se justificando, tá? Então, seja por motivos financeiros ou qualquer outro motivo, você pode fazer a rescisão. A pergunta que fica você de repente se vê numa posição desta, numa situação dessa, você pode fazer a rescisão contratual? A resposta é sim. Ninguém é obrigado a ficar vinculado a um contrato. Todo o diploma legal do Código de Defesa do Consumidor vai nos trazer informações que nos revelam isso, nos induzem a isso, a entender desta forma. Principalmente o artigo 51, que já foi em reportagem explanado pelo repórter Davi Correia, não vou aqui repeti-lo. Mas especificamente, eu gostaria de trazer a informação com relação a 2 artigos. O artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que vai falar do direito ao arrependimento, e muita gente confunde isso. Por quê? É muito comum você ver até nos comentários dos vídeos do canal, ou até de outros canais que prestam o serviço relevante à sociedade de defesa dos consumidores, internet, publicações, postagens. Alguém sempre vai lá e comenta: olha, você pode desistir, você pode devolver o produto, você pode desistir de acordo ali com o artigo 49 do CDC no prazo de 7 dias. Isto é verdade, mas precisa ser analisada a situação. Por quê? Não é todo e qualquer produto ou serviço. Trata-se tão somente de produtos e serviços que foram adquiridos ou pactuados, firmados, contratados fora do estabelecimento comercial. Então, quando o representante legal vai à sua casa, a jurisprudência também reconhece como sendo fora do estabelecimento comercial, telefone, internet, que internet é mais comum ainda do que telefone hoje em dia, mas por telefone ainda continua. Estes, sim, você vai lá, faz uma compra em plataformas como estas plataformas, seja de importação ou até de produtos nacionais, mercados, etc., virtuais, você compra
e tem o direito ao arrependimento em 7 dias. Chegou lá, não serviu, não gostou, ou se arrepende por algum motivo, não devia ter feito essa compra, qualquer outro motivo. Você tem o direito do exercício ao arrependimento. Não é o caso onde você vai até um fornecedor e ali faz um contrato de imóveis planejados. Há essa interação, você vai em loco, ou seja, no local, não é este caso. Mas então, doutor, eu sou obrigado a ficar vinculado a esse contrato se eu não tenho direito ao arrependimento? Veja, você não tem o direito ao arrependimento do artigo 49, mas você tem o direito da rescisão contratual de todo o artigo 51, por tudo que ali está escrito, por cláusulas nulas de pleno direito, e você também tem o direito de não estar vinculado a um contrato que você não queira estar vinculado, ok? Então não é que você não tem direito a rescindir passados 7 dias, é que aí também há um direito do fornecedor, ok? Com as exceções do artigo 49, que eu já expliquei, se você quer rescindir um contrato, você tem esse direito. Mas o fornecedor, de acordo com o artigo 9º da Lei da Usura, que vai nos dizer que este contrato ele pode ser rescindido com uma cláusula penal, ou seja, uma multa contratual, em valor não superior a 10% do valor da dívida, ok? E é por isso que nós estamos aqui. Eu gostaria de falar um pouco mais com relação ao artigo 9º da Lei da Usura. Bom, eu tenho um julgado aqui um pouco mais antigo, tá? De origem do Rio Grande do Sul. Essa jurisprudência foi retirada daquelas revistas eletrônicas que tem algumas mais recentes, outras mais antigas, com ementas, julgados relacionados a algumas súmulas de tribunais superiores. E aqui se trata de uma relação de consumo envolvendo um particular, uma pessoa comum, pessoa física, e uma pessoa jurídica, no caso um banco muito renomado em nosso país. Vou ler a ementa para vocês, o recurso especial 57.974, origem do Rio Grande do Sul. Código de Defesa do Consumidor, ou seja, o diploma que está sendo avaliado e aplicado é o Código de Defesa do Consumidor. Bancos, esse é o assunto. Cláusula penal, é isso que está sendo discutido, ou seja, bancos é a categoria, melhor colocando, e cláusula penal, o assunto. E dentro de cláusula penal, o subtópico da limitação com 10%. Os bancos como prestadores de serviço, especialmente contemplados no artigo 3º, parágrafo 2º, estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor. A circunstância de o usuário dispor do bem recebido através da operação bancária, transferindo-o a terceiros em pagamento de outros bens ou serviços, não descaracteriza como consumidor final dos serviços prestados pelo banco. A limitação da cláusula penal de 10% já era do nosso sistema, por conta do decreto 22.926 de 1933, a famosa Lei da Usura, e tem sido usada pela jurisprudência quando da aplicação da regra do artigo 924 do Código Civil, o que mostra o acerto da regra do artigo 52, parágrafo 1º do CODECON, que se aplica aos casos de mora nos contratos bancários, recurso não conhecido. Pois bem, quem estava recorrendo aqui era o banco, ok? E o banco, em outras palavras, perdeu o recurso. Mas o voto do ministro relator foi no seguinte sentido: a limitação da cláusula penal em 10% sobre o valor do contrato é regra que já estava no nosso sistema. Desde a edição da Lei da Usura, tem aqui o decreto e tal, artigo 9º, e tem sido o parâmetro usado pela jurisprudência dessa quarta turma quando trata de aplicar a regra do artigo 924 do Código Civil. A norma do artigo 52, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor, apenas consolidou um princípio de comum aplicação no âmbito do direito das obrigações. O que ele está dizendo aqui? Que, na verdade, esta multa ela se refere
tão somente a 10% mesmo, e do valor do contrato, isso já estava e já era reconhecido no Código Civil, por força da mesma lei da usura, que, como eu já expliquei em outro vídeo, não se aplica somente ao Código Civil e também não se aplica somente ao Código de Defesa do Consumidor, mas ela tem sido aplicada a ambos, ok? E nas relações contratuais de um modo geral. Outro entendimento mais atualizado, este de 2023, procedimento do Juizado Especial Cível, o começo aqui do número, eu não vou falar ele todo, mas 100.24.90/82, tá bom? Vamos ver aqui o que se trata, julgamento pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Nós temos aqui uma sentença, ou seja, uma sentença, isso significa que este julgado é em primeiro grau de jurisdição, ok? A sentença, ela vai trazer uma requerente, pessoa física, e um requerido, que é exatamente uma loja de imóveis planejados. Porque alguém pode dizer, mas Dr. Robertson, essa jurisprudência que você leu anteriormente, ela não é de imóveis planejados, fala de banco, é um outro assunto. E quando é imóveis planejados? Essa é especificamente de imóveis planejados, ok? Vou ler um trecho aqui. A ré, ou seja, a loja de imóveis planejados, exige que a parte autora arque com a multa de R$ 14.278,47, referente a 30% do contrato, diante da previsão contratual. Assevera a parte autora que a requerida não realizou qualquer projeto e, por tal motivo, pretende a rescisão do contrato sem multa contratual. A requerida asseverou, em sede de contestação, que realizou o projeto executivo e, considerando a previsão contratual, é devida a cobrança de multa de 30%, devendo a ação ser julgada improcedente. Ou seja, a loja de imóveis planejados disse que essa ação deve ser julgada improcedente. Nós temos o direito de 30%, porque já foi iniciado o projeto. Não terminou, mas já teve o início. Razão assiste à parte autora, ou seja, o juiz está dizendo quem tem razão é o consumidor ou a consumidora. O Código de Defesa do Consumidor veio para facilitar a defesa do consumidor por meio da inversão do ônus da prova, moldando o processo à universalidade da jurisdição, uma vez que o padrão tradicional se apresentou impróprio às sociedades de massa, dificultando o acesso à justiça e à ordem jurídica efetiva. Então ele traz aqui considerações a respeito da facilitação que o Código de Defesa do Consumidor trouxe às pessoas, à sociedade, no ingresso ao judiciário. Aí ele continua. É disso que a norma tem grande relevância jurídica, visto ser o consumidor a parte mais fraca da relação jurídica instituída com os fornecedores e demandar, por isso, mais atenção do ordenamento jurídico. Inclusive, parabéns para esse juiz, né? Sobressalta-se que esta vulnerabilidade do agente de consumo é admitida pela Lei nº 8.078 de 90, ou seja, o próprio diploma legal do Código de Defesa do Consumidor, no artigo 4º. Destarte, considerando a inversão do ônus probatório, que este ônus da prova, a inversão está no artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor, cabia a requerida comprovar que prestou o serviço. E continua aqui. Temos em nossa legislação o Código de Direito do Consumidor, que em seu artigo 51 define que serão nulas de pleno direito as cláusulas contratuais referentes à prestação de serviços ou fornecimento de produtos que sejam consideradas abusivas e assim coloquem o cliente/consumidor em uma desvantagem exagerada. Artigo 51, são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé. E para terminar, um pouco mais a respeito da lei da usura do artigo 9º, e temos também a lei da usura, isso na mesma sentença que eu estou lendo aqui para vocês.
que define que não é válida cláusula penal superior a 10% do valor do contrato ou da dívida em aberto, considerando tal cobrança como abusiva e possível enriquecimento ilícito. Artigo 9º, não é válida a cláusula penal superior à importância de 10% do valor da dívida. E a discussão, gente, gira sempre em torno deste termo, valor da dívida, ok? Porque é o valor total, não é o valor total, como fica, e a gente já vai falar sobre isso. Assim, considerando que o contrato tem como multa um valor superior a 10% do valor total do contrato, bem como que, evidentemente, o período entre a assinatura do contrato e o seu pedido de cancelamento não foi suficiente para a elaboração perfeita e detalhada do projeto executivo, deve-se considerar tal cláusula nula, sendo assim devida multa para rescisão contratual de apenas 10%. Então, dos 30%, o juiz ele derrubou aqui para 10%, ok? Do valor do contrato. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado nessa ação, movida por tal, sobrenome Gama, em face de tal Planejados Limitada. Estou poupando aqui o nome das partes, porque apesar do processo ser público, isso não trazer nenhum problema. Para o YouTube, às vezes traz. Colocando nos vídeos, às vezes, pode ocorrer uma derrubada sem motivo. Então, ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado nessa ação movida, para fim de rescindir o contrato firmado entre as partes, devendo a multa contratual ser reduzida para 10% do contrato. Pois bem, gente, aí fica a discussão, porque a jurisprudência, como eu li, as duas vai falar de 10% sobre o valor do contrato. O que você pode fazer como consumidor é buscar a tentativa de uma negociação até daquilo que fica como sendo parcela vencenda, tá? Ou seja, aquelas que ainda estão por vencer, certo? Dá para você, em juízo, até fazer a tentativa, pleitear, dizendo, olha, eu paguei tanto, queria que fosse os 10% só sobre aquilo que resta. E podem acolher como podem não acolher. O que é pacífico é que não pode ultrapassar 10%. Mas por força do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, que diz também que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas sempre em favor do consumidor, né, de forma mais favorável ao consumidor, você pode fazer a tentativa pleiteando pelo restante. Depois dessa reportagem, depois daquela ligação, houve outra ligação, outra conversa, inclusive também com a outra parte envolvida e o seu representante legal. Então, por isso, chegou-se a uma resolução boa para ambas as partes, através do trabalho do repórter Davi Correia e de tudo aquilo que foi feito por intermédio dessa mediação, ok? Então, espero ter resolvido aqui mais alguma questão, trazido mais conhecimento. Um abraço a todos vocês e que Deus abençoe.